Bom dia, bom dia! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Sexta-feira! Sexta-feira, gente, vamos lá! Vamos chegando na nossa live, a nossa live 3 do livro Mais Esperto que o Diabo, que a gente está lendo. Terminamos o primeiro capítulo. Bom dia, Simone, bom dia, Cris, bom dia, Paula, bom dia, Mara Marta, bom dia, Tati, bom dia, Dai. Que bom te ver aqui hoje ao vivo. Bom dia, Dani. Bom dia, Rosiane, bom dia. Bom dia, Jussara. Bom dia, Susi. Bom dia, Carlinha. Coisa boa ver vocês aqui. Bom dia, Ju. Muito bom dia, sejam bem-vindas. Ai, meu Deus, acho que não tá dando pra ouvir a música, né? Por que tá baixinho assim? A minha música tá rolando no meu celular. E agora? Deu, desconectou. Ontem não consegui, fiquei até tarde. Eu imaginei, com certeza. Mas se puder assistir a primeira live, a 1 e a 2 na verdade, né? Mas a primeira live que é começar o livro entendendo, assim, e a gente também fez muita, como é que eu vou dizer, um geralzão, assim, né? Deixa eu ver quem mais tá aqui comigo. Bom dia, Ivonete, bom dia, Raquel, bom dia, Glau, minha amiga, que bom te ver aqui. Bom dia, Rose, bom dia, Margarete, bom dia, Helene. Ah, primeiro assistiu ao vivo? Ah, então tá, me perdoa, Dai, meu Deus, minha cabeça... Bom dia, Pati. Ai, Rose, obrigada. Eu tava aqui tentando escrever e ao mesmo tempo conversando com vocês. Muito obrigada. Gente, errou? Livro mais perto. Ah, tá bom. Tá tudo certo. Se quiser escrever de novo depois, eu fixo o outro. Gente, vocês não acreditam que a primeira coisa que eu fiz, eu sempre faço é agradecer, mas dessa vez eu agradeci simplesmente porque eu dormi quentinha. Até quero que vocês me digam, tá? Bom dia, Érica. Bom dia, Graça. Eu quero que vocês me digam porque o aquecedor, ele tá ligado, ele faz um barulho. Se não estiver atrapalhando a leitura, eu vou deixar... É esse corretor, né? É o corretor. Mas tá... Não, mas agora tá certo. Mais esperto que o diabo. Fixar. Café com leitura, livro mais esperto que o diabo. Tá certo. Obrigada, Rose. Bom dia, Verônica. Bom dia, Célia. Sejam bem-vindas. E aí, gente, eu agradeci tanto pela minha cama, por eu ter dormido bem. Eu dormi tão bem e tão quentinha que quando despertou eu não queria nem levantar, porque as outras vezes eu tava acordando 4h30 da manhã, 4h20, porque eu tava passando frio. Graças a Deus, obrigada a Deus. Nossa, isso aqui foi um achadinho. Leu o outro. Bom dia, Denise. Bom dia, Cici. Bom dia, Jussandra. Bom dia, Ju. Sejam bem-vindas. Coloquei a nossa música. A gente vai começar, então, o capítulo 2. E olha só que coisa doida, né? Eu tô falando com vocês aqui. Ai, que bom que eu posso ficar com ele. Obrigada. Eu tava falando com vocês e tava entrando mensagem aqui de uma aluna, inclusive, no meu WhatsApp, falando que ela está resistente a esse livro. Eu recebo muitas mensagens, vocês sabem que eu troco muito com vocês, né, minhas alunas principalmente, ou minhas amigas dentro do WhatsApp, ou dentro da nossa comunidade, e ela acabou de falar, eu tô muito resistente a esse livro. Eu não consegui ler tudo que ela tá falando, depois eu vou até compartilhar com vocês. Bom dia, Gil, bom dia, Ritinha, que bom te ver aqui. Ó, ela tá entrando ainda, ela tá falando, eu estou muito gripada, não sei se é por isso. Ela, pelo que eu entendi ali, pelo que ela tá falando, é que quando eu falo que vai ter entrevista com o diabo, ela tipo, né, dá aquela travada. E
E a gente precisa entender que aqui foi uma forma de o autor chamar atenção, né? Pra gente entender que aquilo que a gente fala, que é como se fosse o nosso diabinho, né? O diabinho que fica ali falando as coisas que a gente não deveria fazer. E aqui no caso são os nossos medos, é isso que ele traz, né? O diabo é isso, então eu vou ter que explicar isso pra ela, porque ela normalmente entra ao vivo e pelo jeito ela não tá aqui mesmo. Bom dia, Érica, bom dia, Val, sejam bem-vindas. Fiquem aqui com a gente na nossa leitura, a gente tá lendo o livro, começando, né? Mais esperto que o diabo, tá? Então a gente tem, por isso que eu sempre falo pra vocês, estejam abertas a esse conhecimento, porque isso aqui realmente vai mudar. Só que, o que acontece? Por que a gente trava? Porque vai contra as nossas crenças, sobre tudo que a gente acredita. E quando, eu já falei isso pra vocês, né? Quando isso se torna tão verdade na nossa vida, as nossas verdades se tornam tão verdades que a gente não consegue questionar mais nada. A gente aceita aquilo e deu. Então, quando vem algo diferente, seja com relação a isso, seja com relação a qualquer outra coisa na área de vida, na nossa área de vida, qualquer área da vida que eu quero dizer, a gente vai travar. Porque, poxa, a mente vai dizer, não é isso que eu acredito, não foi isso que eu aprendi. Quer me fazer acreditar em algo diferente? Eu vou ter que gastar energia pensando sobre isso, refletindo e aprendendo uma coisa nova, sabe? Bom dia, Lilian, seja bem-vinda. Então, é por isso que eu fico feliz com algumas pessoas que estão aqui, né? Que me falaram já sobre essa resistência antes. E eu fico feliz porque estão abertas, sabe, a ouvir, a entender. E o autor, ele começa justamente trazendo a história dele para explicar o motivo, né, pelo qual ele começa essa entrevista. Mas não tem nada a ver com o diabo, tá, gente? E também é uma coisa que é muito assim, quando a gente é muito religiosa também, quando tem, principalmente está voltado para alguma religião. Bom dia, Cacá! Quando a gente está muito voltado para uma religião, a gente fica, né, com as nossas crenças religiosas ali também nos travando, tá, gente? Mas assim, fiquem tranquilas, porque a leitura, ela é para nos despertar e nos mostrar o quanto nós estamos sendo distraídos, tá? E às vezes, né, a gente pensa que o diabo é alguém que está fazendo mal pra gente. Na verdade, é a própria sociedade que a gente está vivendo. E vocês vão entender um pouco disso. Eu mandei até um vídeo pra vocês na comunidade. Enfim, vocês vão lá ver. Ontem eu mandei pra vocês um vídeo que falava um pouco dessa questão da TV, né? E como que a gente é manipulado sem saber. Tá? E como que e vocês vão perceber como as nossas crenças são criadas através desse livro aqui. São criadas, não, são implantadas, o que é bem diferente também, né? Elas são criadas de alguma forma, mas principalmente elas são implantadas intencionalmente. Então vamos entender isso para a gente sair dessa escassez financeira que a gente vive, dessa escassez afetiva, para sair de ciclos de doença, sabe? Por quê? Porque nosso corpo é um órgão de impacto. Ele está refletindo simplesmente tudo aquilo que a gente está vivenciando dentro da gente. E por muitos saberem disso, principalmente grandes poderes, eles acabam chegando de uma forma sutil, fazendo com que a gente se distraia, fique ali. Eu estava conversando isso com a Laura, inclusive explicando, ela regalou o olho, assim, das coisas que eu falei. Eu falei, então, entenda, né? Também tive que explicar isso para uma pessoa e usei a metáfora do filme O Diabo Veste Prada e falei sobre a metáfora. Exatamente, é uma metáfora. Exatamente isso. Que bom, Si. Gente, mandem os coraçõezinhos. E vamos começar o nosso capítulo 2, página 33, para quem tem o livro, tá bom? Tô tomando um chazinho. Se eu falar pra vocês que tá me dando calor agora, acho que eu vou até... Me perdoem, peraí que eu vou virar ali. Nossa, ainda bem que hoje eu coloquei uma calça, porque os outros dias eu tava de pijama por baixo, porque eu não tava aguentando de frio. Senão vocês iam me ver de pijama. Peraí.
bem que a calça que eu botei não tem nada a ver com a roupa, com a blusa que eu botei, mas é isso que temos. Acho que eu diminui um pouco a temperatura. Ai, gente, coisa boa. Nossa. Ai, tô bem mais aliviado fazer essa live. Vamos lá. Voltou, gente? Gratidão por quem inventou o aquecedor. Sim, meu Deus. Voltou. Então tá bom. Eu coloquei no meu 5G aqui. Espero que agora, não sei, a internet não tá, nesses últimos dias tá bem instável. Mas então tá bom. Então, ele vem contando, né, o desafio dele de encontrar o pote de ouro, como ele falou, né, de encontrar, de preencher esse vazio que ele estava sentindo, por mais que ele trabalhasse, por mais que ele conseguisse sucesso até na área que ele vinha fazendo, chegava em um determinado momento, ele parava, não tinha mais vontade e encontrava um vazio de novo, não estava sendo preenchido. Então ele decidiu que ele ia escrever o manuscrito, enfim, né, tirar da cabeça e colocar no papel todas aquelas ideias que o Andrew Carnegie, inclusive, tinha sugerido para ele. Então, vamos lá. Um novo mundo se revela para mim. Obviamente, eu havia passado por uma experiência de renascimento em que todas as formas de medo haviam se afastado de mim. Porque ele virou a chavinha, né, gente? Que ele estava escondido e tal, e ele conseguiu virar essa chave depois disso. Eu agora tinha coragem de tal maneira que nunca havia experimentado antes. Apesar do fato de ainda não ter sido mostrado para mim como ou de que fonte eu seria capaz de receber os recursos necessários, eu tinha fé inabalável de que o dinheiro estava vindo ao meu alcance. Na verdade, consegui enxergá-lo já em minha posse. Vocês lembram que a gente falou muito sobre isso em todas as leituras anteriores, praticamente? Em quase todas, né? Nós falamos de conseguir enxergar como se já fosse nosso, agradecer como se já fosse nosso, tá? E vocês lembram também que ele tá fazendo aquela viagem, né? Ele tá fazendo a viagem onde ele foi ouvindo o outro eu dele e foi seguindo os passos conforme esse outro eu ia falando, para conseguir publicar as escrituras. Em muito poucas ocasiões na minha vida inteira, pude experimentar tal tipo de fé. Na verdade, era um sentimento indescritível. Não há palavras na língua portuguesa que possam descrevê-lo. Fato que todos aqueles que tiveram experiências similares podem facilmente testemunhar. Naquele instante, comecei a colocar em prática as instruções que havia recebido. Todo aquele sentimento de que estaria entrando em uma missão impossível, agora havia me deixado. Um por um, comecei a buscar em minha mente os nomes de todos os meus conhecidos que talvez pudessem ser capazes de financiar os $25.000 de que eu precisava. Começando com o nome de Henry Ford e passando por toda a lista de mais de 300 pessoas. Meu outro eu simplesmente disse: continue procurando. A hora mais escura é justamente um pouco antes da aurora. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Michele. Mas eu chegara ao fim da linha. Minha lista inteira de conhecidos havia sido esgotada. E com ela, minha resistência física também. Eu estava trabalhando, concentrando a minha mente naquela lista de nomes por basicamente 2 dias e 2 noites, parando somente para dar alguns cochilos. Recostei-me na cadeira, fechei os olhos e entrei numa espécie de transe por alguns minutos. Fui acordado pelo que parecia ser uma explosão no quarto. Conforme ganhei consciência, o nome de Albert Pelton apareceu em minha mente e com ele um plano que eu soube instantaneamente ser o plano que me faria ter sucesso em persuadir o Sr. Pelton a publicar os meus livros. Eu me lembrei do Sr. Pelton somente como um diretor na revista Golden Rule, aquela que eu havia publicado em anos anteriores. Peguei a máquina de escrever e enderecei uma carta ao Sr. Pelton em Meriden, sei lá como é que se fala isso, Connecticut, e descrevi o plano da mesma maneira que ele havia sido entregue para mim. Ele respondeu por telegrama
dizendo que estaria na Filadélfia para me ver no dia seguinte. Quando ele chegou, mostrei a ele os manuscritos originais da minha filosofia e brevemente expliquei qual seria a sua missão. Bom dia, Cássia. Bom dia, Elis. Ele pegou os manuscritos, folheou algumas páginas por alguns minutos, então parou de repente e, com os olhos fixos na parede por alguns segundos, disse: eu publicarei os livros para você. O contrato foi assinado. Uma quantia substancial de royalties me foi paga, e os manuscritos foram entregues a ele, que os levou para Meriden. Eu não perguntei a ele o que o fez tomar a decisão de publicar os meus livros antes mesmo de tê-los lido. O que eu sei é que ele me forneceu o capital necessário, imprimiu os livros e me ajudou a vender milhares deles para sua própria clientela de compradores de livros, espalhados em praticamente todos os países de língua inglesa no mundo. Meu outro eu se sai bem. 3 meses após o dia em que o Sr. Pelton me visitou na Filadélfia, um jogo completo com todos os meus livros estava em cima da mesa, bem na minha frente. E minha renda da venda dos livros era grande o suficiente para suprir todas as minhas necessidades. Esses livros agora estão nas mãos de todos os meus estudantes do mundo inteiro. Meu primeiro cheque dos royalties referente à venda dos meus livros alcançou a quantia de $850. No momento em que abri o envelope para apanhar o cheque, meu outro eu disse: sua única limitação é aquela que você impõe em sua própria mente. A gente está falando, gente, sobre mentalidade e sobre as limitações que nós colocamos. Só que a gente está falando aqui, né, que nós colocamos porque de alguma forma foi colocado, tá? E a gente aceitou. Peraí. Tá? Então, não tenho certeza de que eu entenda exatamente o que esse outro eu seja, mas tenho plena convicção de que não há derrota permanente para o homem ou a mulher que o descubra e confie nele. No dia após o Sr. Pelton ter ido me visitar na Filadélfia, o meu outro eu me presenteou com uma ideia que resolveu imediatamente o meu problema financeiro. A ideia que cruzou a minha mente me mostrava que os métodos de venda da indústria automobilística tinham que passar por uma mudança drástica e que os futuros vendedores dessa área da indústria teriam que aprender a vender automóveis, em vez de meramente servir de compradores de carros usados, como a maioria estava fazendo na época. Ocorreu-me também que jovens rapazes que haviam recém-finalizado a faculdade e que por isso não conheciam nada dos velhos truques da venda de automóveis, ele está entre aspas ali, né? Seriam o ponto de partida desse novo tipo de profissional de venda e poderiam ser mais bem desenvolvidos. A ideia era tão distinta e impressionante que eu imediatamente liguei para o gerente de vendas da General Motors e brevemente expliquei meu plano. Ele também ficou impressionado e me indicou para visitar uma filial da companhia de automóveis Buick. Naquela época era propriedade e dirigida por Herb Powell. Visitei o Sr. Powell, expliquei-lhe meu plano e ele imediatamente me colocou para treinar 15 garotos cuidadosamente selecionados da faculdade. Bom dia, Edneia. A minha renda desse treinamento foi mais do que o suficiente para tomar conta de todas as minhas despesas pelos 3 meses seguintes, até que os resultados da venda dos meus livros começassem a entrar, incluindo o custo daquela luxuosa suíte que naquela época me preocupou muito. Bom dia, Ellen. Meu outro eu não havia me desapontado. O dinheiro de que eu precisava estava em minhas mãos justamente no momento em que eu precisei. Nesse momento, fui convencido de que a minha viagem para a Filadélfia não era, sob nenhuma hipótese, uma missão sem sentido, conforme minha razão havia indicado antes de partir para o oeste da Virgínia. Do oeste, né? Daquele momento em diante, até este exato minuto, tudo que eu precisei veio até mim. Prestem atenção. E isso mesmo considerando que o mundo inteiro recentemente passara por um período de depressão econômica, quando mesmo as necessidades básicas não estavam disponíveis para muitas pessoas. Em alguns momentos, a chegada das coisas materiais das quais eu precisei veio um pouco tarde,
mas posso com toda certeza dizer que o meu outro eu sempre me encontrou no cruzamento e, por sua vez, sempre me indicou por qual caminho eu deveria seguir. O outro eu não tem precedentes, não reconhece nenhum tipo de limite e sempre acha um modo de satisfazer nossos desejos. Gente, a gente precisa muito compreender essa parte, tá? Porque esse outro eu é justamente essa nossa voz que muitas vezes a gente tenta calar, a gente tenta não ouvir, às vezes a gente até escuta num determinado momento, mas a gente deixa ela se dissipar, sabe? Deixa ela realmente ir embora, quando a gente deveria nos manter naquela ideia, nos manter naquele pensamento. Então, adorei. Ó, os nossos emojis aí com a cabeça explodindo. Então é isso, a gente se ouvir mais. Porque esse se ouvir realmente não somos nós físicos, né? Somos nós como personalidades que acessam outras coisas. Lembra, nós somos energia, tudo é energia. E a gente está aqui no plano físico como uma partícula, tá? Como uma partícula física. Mas o mundo, lembrem, não é material. O mundo é energia, tá? Isso já é comprovado pelos cientistas. Agora é aquela pergunta que se faz: o que fazer com essa energia, né? Essa é a pergunta que os cientistas basicamente se fazem e estão nessa busca. Muitos estão presos em suas próprias crenças, acreditem ou não, e isso é falado por outros cientistas que conseguem já falar sobre esse assunto, né? E eles falam que os próprios cientistas ou eles estão presos em suas próprias crenças, ou eles estão presos sobre uma estrutura de poder que não quer que esse conteúdo seja divulgado, né? Tipo, esse tipo de informação seja divulgada. Então, eles, por medo de perderem seus empregos, eles continuam mantendo ali sem muita expansão, sabe? Sem muito avanço, vamos dizer assim. Só que já temos cientistas que estudam, encontram as respostas e estão com essa coragem de realmente falar para o mundo, tá? Sobre isso. Então, olhando para esse fato, agora olhem para a vida de vocês. Porque é uma coisa que eu sempre falo, né? A gente aprendeu que a gente precisa ter provas científicas. E a gente não para pensar que a gente pode testar na nossa vida e ter provas para nós mesmas. Então, até dentro do programa CMR eu falo isso e eu trago, né, justamente essa questão para que essa questão que eu digo mais científica, para que a nossa mente aceite, nossa, não, é algo científico que está sendo comprovado. Só que nem a ciência consegue explicar direito isso, né? A não ser poucas pessoas que já se libertaram desse conhecimento. E se vocês pesquisarem sobre todos os estudos de Einstein, por exemplo, que ele fala, o que ele queria entender, qual era a única coisa que Einstein queria? Ele falava, eu quero entender a mente de Deus, sabe? Então, vamos expandir um pouco mais, abrir a nossa cachola e sair desse quadradinho que nos colocaram, tá? Que todos nós estamos inseridos. E isso já é algo que está tão natural que o que foi intencional ou que continua sendo é ínfimo, porque já está tão dominado pela nossa sociedade, a gente já cresce com todas essas crenças, que não é mais um esforço essas pessoas, esses poderes, fazerem de forma intencional, com muita ênfase, porque já tá enraizado, entende? Bom dia, Vanessa, seja bem-vinda, que bom te ter aqui. Certo, tá? Eu quero que justamente essa leitura traga essa reflexão, traga os questionamentos, e vocês não precisam aceitar nada como verdade, mas vocês podem
pegar como verdade para a vida de vocês e testar. E quando vocês testam, aí sim, aí vocês vão poder dizer, nossa, isso aqui funciona. Então, assumam isso como uma premissa na vida de vocês, como uma verdade, e a gente testa e vê que realmente, eu falo por mim, eu sei que realmente o negócio funciona. Vanessa, nós estamos lendo o livro Mais Esperto que o Diabo, a gente está no capítulo 2, na página 36, tá? A gente nem começamos ainda a entrevista, tá? Que é, de fato, a parte que é a chamada do livro, tá bom? Seja bem-vinda. Bom dia, Dani. Ele pode se deparar com derrotas eu só vou ler de novo. Então, o outro eu não tem precedentes, não reconhece nenhum tipo de limite e sempre acha um modo de satisfazer nossos desejos. Então, esse outro eu, ele acessa outras frequências, como eu tenho falado muito para vocês, ele acessa e ele nos traz essa informação. Só que se a gente está tomado pelo dia a dia, distraído, né? Como nos fazem viver, a gente não se abre. A gente não se abre. A gente não escuta essa voz, tá? Comecei a ler há pouco tempo. Que bom, fica aqui com a gente. Que bom. Tem a live 1 e 2 que já estão gravados. Pode pegar fim de semana, maratonar para começar na segunda-feira com a gente bem alinhadinha, tá bom? Ele pode se deparar com derrotas temporárias, mas nunca com fracasso permanente. Tenho tanta certeza disso que estou afirmando quanto o fato de estar aqui escrevendo estas linhas. Enquanto isso, é isso que eu falei pra vocês, ó, vocês testem na vida de vocês e vocês vão começar a ter certeza das coisas, porque realmente acontece, tá? E aí a gente precisa ter um entendimento maior de, durante o caminho acontecem coisas, e aí começar a entender por que essas coisas acontecem, por que essas coisas eu tô atraindo na minha vida, tá? Mas a gente tá aqui pra isso, pra entender. Enquanto isso, sinceramente, espero que alguns dos milhões de homens e mulheres que foram atingidos pela depressão econômica ou outros dissabores da vida descubram dentro de si mesmos essa estranha entidade que eu chamei de meu outro eu e que essa descoberta os guie, como me guiou, a um intenso e próximo relacionamento com essa fonte de energia que supera obstáculos e resolve todas as dificuldades em vez de ser derrotada por elas. Há uma grande força a ser descoberta no seu outro eu. Procure com todo o seu ser e você o achará. Com certeza vai achar. Só que precisa buscar essa conexão. Fracasso, uma bênção disfarçada. Isso aqui a gente já leu bastante, né? A gente já discutiu bastante na leitura do Quem Pensa Enriquece, quando a gente fez talvez início desse ano, né? Eu já nem lembro mais, gente. Quem Pensa Enriquece. Enfim, que também é do Napoleão Hill. Então, a gente fala bastante sobre aqui, mas vamos ver o que ele vai falar. Fiz outra descoberta como resultado dessa apresentação ao meu outro eu, ou seja, há uma solução para cada problema legítimo, não importa quão difícil o problema pareça ser. Ontem eu falei para vocês, ontem nós tivemos um exercício falando exatamente sobre isso, né? Para olhar para os nossos problemas, os nossos desafios e buscar soluções. Então, inclusive para quem está chegando agora, gente, tem a palavra mágica. Então, vocês assistam a live 1 e 2, eu divulgo a palavra mágica, vocês podem receber os exercícios para fazer, para a gente praticar justamente o livro, tá? Tudo que está nos ensinando. E ontem eu compartilhei nos stories, quem quiser depois vai lá ver, e quem não viu ainda, eu explicando, né, sobre o que aconteceu com a Laura ontem. Então, qual é o tamanho do nosso problema, sabe? Porque ela estava tão agoniada de chegar atrasada na escola, porque normalmente o que acontece? Ela gosta de chegar 1h, 13 horas, né? Que é a hora que abre o portão. Porque ela quer ficar brincando, né? Só que ontem estava chovendo muito e eu falei, filha, a gente vai chegar bem perto do horário pra te não ficar na rua ali brincando na chuva, tá? Pra te ir direto lá pra dentro. Ah, tá, tudo bem. Só que a gente saiu, faltavam uns 20 minutos e a gente leva 3 minutos pra chegar de carro. Só que a gente foi por causa da chuva. E aí
o trânsito estava parado, porque estava chovendo, todo mundo resolveu sair de carro, aquela coisa toda. E ela começou, porque a gente vai atrasar, porque não sei o que, e começou bibibi, começou a bufar e ficava para um lado e para o outro. Mãe, eu tô atrasada. Daí ela começou a resmungar. Falei, filha, respira. Ela respirou, aí ela deu uma acalmada, aí daqui a pouco de novo. Ai, porque daí o tempo ia passando e ela ia vendo e ia ficando... filha... Ela começou a ficar meio brava assim, né? Filha, tu acha que realmente isso é um problema? Ela, sim, isso é um problema. Aí eu falei... E você sabe, né, que eu não assisto TV, que eu fico alienada das notícias, tragédias, né, principalmente. Só que, através de uma pessoa que eu sigo, eu fiquei sabendo, né, da tal da notícia da menina lá do vulcão, que todas talvez devem saber. Eu fiquei sabendo anteontem, né, sobre essa história, mas já vi que tá rolando há algum tempo. E aí eu nem fui, assim, nem me aprofundei no caso, né, mas falei o que eu sabia pra ela. Eu falei, olha só, essa semana uma menina lá do Rio de Janeiro, da cidade do teu pai, tava passeando, tava fazendo um passeio turístico na Indonésia. E nesse passeio ela caiu dentro de um vulcão. E ela ficou lá por 3 dias esperando socorro. Eu tô falando o que eu sei, tá, gente? Posso estar falando besteira, mas foi mais pra dar um choquezinho nela. E eu falei, ficou 3 dias esperando socorro e ela morreu porque não deram socorro pra ela. Por 3 dias ela ficou esperando, dentro de um vulcão. E ela morreu. Eu falei, tu acha que chegar atrasada esses minutos é um problema? Aí ela baixou a cabeça assim, não, desculpa, mãe. Aí eu falei, não, tá tudo bem, mas é só pra te perceber, né? O quanto a gente faz de uma coisinha algo muito grandioso. E quando a gente deveria fazer exatamente o contrário. Mesmo quando o negócio parece muito grande, a gente buscar pelas soluções, né? Ou buscar se convidar a olhar pra fora. Porque como eu falei pra vocês, eu tava passando frio à noite, eu tava acordando de madrugada com frio. Poxa, se eu tô com frio, com a roupa que eu quiser, eu tenho, né, eu tô ainda, com meia calça de lã, com pijama quentinho, com coberta quentinha, na minha cama, no meu quarto, e ainda assim eu tava passando frio, imagina as pessoas que estão dormindo na rua. Então, eu olho pro meu problema, mas daqui a pouco eu olho pra fora. E quando eu olho pra fora, eu vejo o tamanho do meu problema. Às vezes não é nada. Ai, porque eu tô sem dinheiro, porque eu tô passando por uma dificuldade, porque eu não sei o quê. E a pessoa que não tá comendo? E a pessoa que não tem um trabalho? E a pessoa que tá passando frio e não pode comprar uma coberta? Não importa o tamanho do teu desafio. Busca encontrar soluções e aprender com ela. O que isso aqui tá me mostrando? Aonde que eu posso melhorar? O que eu preciso me desenvolver? Tá? Também descobri que para cada experiência de derrota temporária, para cada fracasso e cada forma de adversidade, existe a semente de um benefício equivalente. Ou seja, quanto mais eu vou, quanto maior o meu desafio, maior o meu benefício. Ele é equivalente. Agora, eu preciso estar aberta para encontrar esse benefício. Eu preciso me questionar, eu preciso testar. Que aprendamos a treinar, a agradecer mais, exatamente. E é um treino, tá, gente? É um treino. Ontem eu estava conversando com uma aluna exatamente sobre isso. A gente fez uma chamada por vídeo e ela falou, eu preciso ser mais grata, porque o que acontecia, né? Em vários momentos ela queria as coisas, a gente sempre trocou, né? Então a gente sempre fala sobre criação, ela desejava algo e ela chegava nesse algo. E ela agora está vivendo uma experiência que ela quis e ela pediu. Só que ela chega na experiência e ela não consegue ser grata. E ela não tinha percebido isso. Eu falei assim, tu percebe que toda vez que tu chega, nunca tá bom? Tu sempre tá reclamando daquele momento e tá esperando o próximo? E, gente, não tá errado a gente querer o próximo, porque esse é o estado de criação. Mas, assim, como é que eu vou ter o próximo se eu não consigo ser grato por aquilo que eu tô conseguindo? Por aquilo que eu tô tendo, por aquilo que eu tô vivendo. Aquela frase clichê é muito real. Tu lembra os momentos que tu pediu pra viver o que tu vive hoje?
Eu lembro, por exemplo, o quanto eu ia pegar ônibus no frio, na chuva ou no sol, seja lá o que for, de manhã cedinho, indo pegar ônibus para trabalhar, enquanto eu olhava as pessoas dentro da academia, tipo, nossa, como eu queria estar esse horário na academia e não indo trabalhar. O que essas pessoas fazem? Tipo, era basicamente assim, o que elas fazem, o que elas comem, do que elas vivem. Era assim que eu vivia. Então, quando eu tenho a oportunidade hoje de escolher o horário que eu quero treinar, às vezes eu vou às 9 da manhã, às vezes eu vou às 11, às vezes eu vou às 6, às vezes, se eu quiser, eu vou às 4. Eu preciso ser grata por esse momento. Eu cheguei até aqui, eu quis isso. Agora olha para a vida de vocês e aonde tu tá hoje, agora, as coisas que tu tem, as experiências que tu tá vivendo, o quanto tu pediu por isso. O quanto tu queria mudar de cidade, por exemplo, e tu tava naquele limbo lá que, ai meu Deus do céu, eu não aguento mais, eu preciso mudar, eu preciso... Pô, tô tentando e não tô conseguindo, de repente tu consegue. Tá, e o quanto tu tá sendo grata por isso, por esse momento. Porque existe uma lei. E a lei é, tudo que acontece no pequeno acontece no grande. Se eu não consigo ser grata no pequeno, não vou conseguir chegar no grande, não vou conseguir ser grata por ele. Justamente por não ser grata. E eu preciso demonstrar como eu vou agir quando eu tiver aquele grande. O grande que é o nosso, é relativo, tá? O grande é o que a gente deseja dentro da nossa cabeça. Certo? Essa consciência é que eu me percebo no meu trabalho. Alguns tapas na cara que eu vejo que o meu problema não é nada. É sobre a gente parar e refletir. Eu tô fazendo um convite para vocês pararem e pensarem. Bom dia, Jason. Bom dia, amigo. Então, entendam sobre isso. Entendam não. Se questionem, tá? E percebam. E treinem, como a Graça falou, é um treino a gente agradecer, tá? Pra mim hoje é muito automático acordar e dormir agradecendo ou quando acontece alguma coisa. Inclusive, uma coisa que acontece indesejada, tipo, eu não queria ter levantado terça-feira para levar a Laura na escolinha dela lá de Ambiarte. Tava frio, foi o primeiro dia frio. E a gente tava no carro, se tremendo toda assim, né, com frio. E eu olhei pra fora e aí eu poderia estar reclamando. Eu falei, meu Deus, eu poderia estar, né, reclamando de frio, que eu tenho que levantar cedo, levar a Laura. Mas eu olhei para as pessoas de bicicleta, caminhando, se tapando assim do frio. Eu falei, filha, vamos agradecer pelo carro, porque sério, olha o frio que tá. E a gente tá aqui no carro, a gente pode ligar o ar quente se a gente quiser. E as pessoas estão na rua andando de bicicleta, criança pequenininha na garupa da mãe, na bicicleta, passando frio. Isso que não tava nem chovendo, né, gente? Mas é isso, é olhar para o que a gente tem e olhar para fora, sempre olhar para fora. E aí agradecer, né? Tá bom? Entenda o que eu quero dizer. Não afirmei que isso seria uma flor desabrochada do sucesso, mas sim a semente pela qual essa flor germinará e crescerá. Bom dia, Jéssica. Para essa regra, não há exceções. A semente da qual eu falo nem sempre pode ser observada, mas pode ter certeza de que ela está lá, de uma forma ou de outra. Não pretendo entender tudo sobre essa estranha força que me reduziu à pobreza e a uma situação de necessidade e medo, e então me fez renascer uma fé dentro de mim por meio da qual tive o privilégio de ajudar dezenas de milhares de pessoas que se achavam descendo a ladeira. Mas sei que tal força entrou em minha vida como uma missão para que eu pudesse colocar outros em contato com ela. Durante um quarto de século em que me dediquei à pesquisa das causas de sucesso e fracasso, descobri muitos princípios de verdade que têm sido úteis para mim e para outros, mas nada que observei me impressionou tanto quanto a descoberta de que cada grande líder do passado foi tomado por dificuldades e encontrou derrotas temporárias antes de alcançar os seus objetivos. Gente, aqui é um ponto importante. Não importa em que momento da vida a gente está, todos passam pelos desafios. Todos. Né? Muitas pessoas acreditam que a pessoa que tem dinheiro, por exemplo, né, vive uma vida mais fácil, mais tranquila. Financeiramente, sim. Só que quantas pessoas vocês
já viram que, por exemplo, têm dinheiro e são infelizes, estão ansiosas, estão deprimidas, estão se matando? Ah, porque é diferente. É diferente na questão financeira. Mas existem outros gargalos que elas precisam suprir. E elas não sabem. A gente está vendo aqui o próprio autor, que vinha fazendo sucesso dentro das empresas que trabalhava, mas sempre faltava alguma coisa. Até que chegou o ponto de ter que se esconder por ser confundido numa história e estava praticamente jurado de morte. Então, assim, todo mundo, não existe essa coisa de tipo, todo mundo, não. É como diz o Felipe Rett, né? A vida de perto, como é que é? De perto, a vida de todo mundo é dramática. E se tu olhar, se tu for entrando e conversando com cada pessoa, independente de que pareça que tá tudo bem, sempre tem um desafio. Principalmente se ela tá buscando crescimento, se ela tá buscando ser melhor. Porque se ela não tá buscando, é fato, ela tá indo pro outro lado, que é o da desintegração. Não existe a gente ficar parado. Ou nós estamos criando, ou nós estamos desintegrando. Isso é lei, porque é energia, tá? É energia. Então, é o que eu até trago de exemplo para vocês, né? Às vezes a gente imagina que a gente está numa esteira, né? O mundo, ele tá em processo de evolução, em movimento, sempre em movimento. Então, imagina que a gente está andando numa esteira. E essa esteira, ela anda para frente. Só que a gente acha que essa esteira, em algum momento, se a gente não andar com ela, a gente acha que está parado. Só que não, porque quando a gente para, a esteira continua. Então ela está passando por debaixo dos nossos pés. Então a gente não está parado, a gente está indo contra, né? A velocidade ela está aumentando contra o lado da criação, tá? Vocês estão conseguindo pegar isso? Então percebam, tá? Então é isso que eu quero que vocês, assim, tirem um pouco das crenças e comecem a observar esse mundo, né? Que não é só a gente, né? A gente é um pedacinho assim, mas todo mundo tem o seu desafio, tá? Seja um ou outro, não importa, sempre tem. E aí é isso que faz, né? São as nossas bênçãos disfarçadas, que é como a minha bênção disfarçada, por exemplo, eu sempre compartilho com vocês, foi a minha depressão pós-parto. Porque por mais que eu tivesse passado, ido pro fundo do poço e achar que não teria uma solução, ou que eu tava na merda e que não sei o quê, foi ali que fez com que eu chegasse aqui, abrir uma live para falar sobre isso. Eu tava conversando isso com a minha amiga Karina ontem. Na época que eu tava nessa situação e eu comecei a descobrir esse conteúdo, eu passava madrugadas assistindo vídeo, estudando. Eu queria devorar. Eu falei, cara, eu descobri algo que é surreal, eu quero entender mais sobre isso. E eu baixei a cabeça, durante o dia era uma correria de trabalho, à noite eu sentava e ficava até 3, 4 da manhã, eu não conseguia dormir. Claro que era difícil acordar no outro dia, mas eu não conseguia dormir, porque eu estava fascinada. E isso até o Hélio Couto fala, né? Se tu não tá com o olho brilhando, querendo saber mais, ainda não a mecânica, ainda não entendeu a mecânica quântica, né? Que é o que ele traz muito, é o que a gente está fazendo aqui. Ainda não entendeu, mas assim, aos poucos a gente vai se libertando disso e a gente vai querendo saber mais, tá? É porque eu realmente eu já estava assim no meu limite. Dali era assim, não tinha mais ladeira abaixo, era coisa séria, tá? Então, busquem, estejam sempre em movimento de busca, tá? Porque o conhecimento ele é infinito. E isso a gente vai ter pro resto da nossa vida. Então, a evolução, ela é constante. Não existe, porque se a gente falar, não, já sei tudo, já evolui tudo, então tu é perfeita. E não existe perfeição aqui, né? Perguntaram ao alpinista que resgatou a moça como foi fazer o que ele me fez sem muitos recursos. Ele respondeu, é fácil fazer coisas com o pouco que temos. A Graça até comentou sobre isso, né?
comigo. E é exatamente a gente olhar para o que a gente tem e buscar os recursos. Só que assim, ali a gente está falando de recurso físico, mas a gente tem um recurso que ninguém não, mas que muitos não dão valor, que é o nosso outro eu. E a gente precisa prestar atenção nisso, porque as respostas estão ali, entende? E com o pouco que a gente recebe, que parece pouco e o que não é, a gente pode fazer estrago. De Cristo até Edison, os homens que mais realizaram foram os que mais se depararam com formas duradouras de fracasso temporário. Edison, inclusive, né, Thomas Edison, ele errou 1000 vezes. 1000 vezes ele tentou experimentos até conseguir um experimento que levasse ele a ser conhecido da forma que ele é, tá? Então, o próprio Thomas Edison, ele teve mais de 1000 fracassos, né? Fracassos temporários. Isso pareceria justificar a conclusão de que a inteligência infinita tem um plano ou uma lei pela qual ela faz com que os homens se deparem com muitos obstáculos antes de dar-lhes o privilégio da liderança ou a oportunidade de realizar um serviço útil de forma notável. Eu não desejaria sujeitar-me novamente às experiências pelas quais passei naquela noite fatídica da véspera de Natal, em 1923, e também naquela noite quando caminhei em volta da escola na West Virginia e lutei aquela terrível batalha contra o medo. Mas toda a riqueza do mundo não seria capaz de me fazer abandonar o conhecimento que ganhei dessa experiência. A fé tem um novo significado para mim. Repito que não sei exatamente o que é esse outro eu, mas sei o suficiente para me apoiar nele com um espírito de absoluta fé em tempos de necessidade, quando a razão da minha mente parece inadequada para suprir as minhas necessidades. Então é o que eu falo para vocês, em vez de eu ficar sofrendo com os desafios, eu busco desenvolver a minha fé, o meu ouvir, a minha consciência para esse outro eu. A depressão econômica, que começou em 1929, trouxe miséria para milhões de pessoas. Mas não devemos esquecer que a experiência também trouxe muitas bênçãos, a começar pelo conhecimento de que há algo infinitamente pior do que ser forçado a trabalhar, que é ser forçado a não trabalhar. De certa forma, essa depressão foi mais uma bênção do que uma maldição, se analisada à luz das mudanças que trouxe para as mentes de todos os que foram afetados por ela. O mesmo é verdadeiro para cada experiência que altera os hábitos dos homens e os força a olhar para o seu interior para a solução dos seus problemas. O tempo que passei em reclusão na West Virginia foi, sem sombra de dúvidas, a mais severa das punições da minha vida. Mas a experiência trouxe bênçãos na forma de conhecimentos de que eu precisava e que, de certa forma, mais do que compensaram o sofrimento. Estes dois resultados, o sofrimento e o conhecimento ganho dele, foram inevitáveis. A lei da compensação, a qual Ralph Waldo Emerson tão claramente definiu, fez esse resultado um tanto quanto natural e necessário. Gente, deixa eu só fazer um adendo aqui, um pedido. Nós somos 42 pessoas agora neste momento, tá? E a gente tem uma meta de bater 100 pessoas ao vivo. Se cada uma de vocês trouxer uma pessoa, a gente dobra, né? Óbvio, né? A gente bate 80 pessoas e a gente chega muito mais perto da nossa meta. Então eu peço para que vocês convidem as pessoas, expliquem, né? Tragam as pessoas para esse conhecimento, porque tem muita gente precisando. Muita gente precisando de ajuda, de apoio, de troca e desse conhecimento. É que elas não sabem que elas precisam desse conhecimento, mas aí a gente traz de outras formas, né? Como um apoio, tá? E aqui elas vão descobrir algo que de repente elas nunca nem ouviram falar. Tá bom? Obrigada, Graça, tá compartilhando. Obrigada mesmo. Continuem compartilhando. Peguem a primeira live e fala pra pessoa, ó, assiste essa live aqui, assiste ela do início ao fim e depois a gente conversa. Porque acredito que na primeira live já dá pra ter uma boa experiência, né? Do que são as nossas leituras. Jussara também tô compartilhando diariamente. Obrigada mesmo, gente.
Vamos conseguir, né? 100 pessoas. Por enquanto, né? Depois a gente dobra a meta. Tá bom? O que o futuro pode guardar para mim na forma de desapontamentos, por meio de derrotas temporárias, com certeza não tenho meios de saber. Mas sei, contudo, que nenhuma experiência do futuro pode possivelmente me atingir tão profundamente quanto aquelas do passado, porque agora tenho acesso ao meu outro eu. Desde que esse outro eu tomou conta de mim, venho tendo acesso a um tipo de conhecimento que, por certo, não teria descoberto enquanto a minha antiga entidade chamada medo estava no controle. Aprendi que todos aqueles que se deparam com dificuldades que parecem insolúveis podem resolvê-las e, ainda melhor, lidar com elas, se estiverem dispostos a esquecer suas próprias dificuldades e partir para ajudar outras pessoas que, porventura, estejam passando por dificuldades maiores. O valor de dar antes de tentar conseguir. Tenho plena certeza de que nenhum esforço que possamos fazer em prol daqueles que estão em momentos de dificuldade ocorre sem algum tipo de recompensa adequada. Nem sempre a recompensa vem daquelas próprias pessoas para as quais prestamos serviços, mas ela virá de uma fonte ou outra. Presta atenção nisso. Muitas vezes a gente faz algo por alguém esperando o retorno daquela pessoa. Só que, gente, o que importa é a nossa intenção. A intenção que a gente coloca com relação àquilo que a gente está fazendo. Não importa quem esteja recebendo e não importa o que ela vai fazer com aquilo. Importa o que nós fizemos. E aí, essa questão de dar e receber, né? É uma lei. Quando a gente dá, a gente recebe. O problema é que a gente dá achando que a gente vai receber daquela fonte, daquela mesma fonte que a gente deu. Quando, na verdade, quando a gente é próspero e abundante, ela vem de possibilidades infinitas. Entende? Então, aqui o que ele fala é exatamente sobre isso, né? Nem sempre a recompensa vem daquelas próprias pessoas para as quais prestamos serviços, mas ela virá de uma fonte ou outra. Então, por exemplo, eu estou aqui contribuindo, ajudando vocês, né? De alguma forma, como vocês sempre me relatam e recebo muitos depoimentos. Não vai ser, muitas vezes, de vocês que vai vir algo que vai me agregar, que vai me beneficiar, que vai fazer um bem para mim, né? Bom dia Nanda, bom dia Rose, bom dia Malusa, bom dia Márcia, bom dia Sueli, sejam bem-vindas. Então, não é dessa forma, tá? E eu recebo muitas outras bênçãos de várias outras formas, porque eu sei que de alguma forma eu estou contribuindo para o mundo. Desconfio seriamente de que nenhum homem pode utilizar-se dos benefícios desse outro eu enquanto estiver impregnado pela ignorância e pela avareza, pela inveja e pelo medo. Desculpa, não pela ignorância, pela ganância. Mas, se eu estiver errado nessa conclusão, ainda tenho a honra de ser aquele que achou paz de espírito. Olha o que eu falo para vocês. Paz de espírito, bem-estar, estado emocional equilibrado. E alegria por meio de um ponto de vista que não estava correto. Então, muitas vezes, né, falta esse outro lado de percepção. Uma nova percepção sobre a vida e sobre as coisas que nos acontecem. Isso muda tudo. Eu preferiria, assim, estar errado e feliz a estar certo e infeliz. Mas esse ponto de vista não está errado. Enquanto eu estiver de bem com o meu outro eu, serei capaz de adquirir qualquer coisa material de que precise. Além disso, serei capaz de conquistar felicidade e paz de espírito. O que mais poderia alguém querer? O único motivo que me inspirou a escrever este livro foi um desejo profundo e sincero de ser útil a outros, compartilhando com eles tanto quanto eles estejam preparados para aceitar a fortuna que se tornou minha no momento em que descobri meu outro eu. Essa riqueza, felizmente, não pode ser medida em termos materiais ou financeiros, porque ela representa muito mais do que isso. Riquezas materiais e financeiras, quando reduzidas aos seus valores líquidos, são mensuráveis em termos de saldo bancários. Saldos bancários não são mais fortes do que bancos. Essa outra forma de riqueza, da qual falo, é mensurável não somente em termos de paz de espírito e contentamento, mas da mesma forma como é manifestada naqueles que são adeptos da oração. Quando rezo,
Meu outro eu me ensinou a concentrar-me nos meus objetivos e a me esquecer do plano que deve ser atingido. Não estou sugerindo que os objetivos materiais devam ser adquiridos sem planos. O que estou dizendo é que o poder que transforma os pensamentos e desejos em realidade tem a sua fonte na infinita inteligência, que por sua vez conhece mais sobre os planos do que quem está fazendo a oração. Então lembra quando eu falo para vocês que a gente não tem que se preocupar com o como e sim com o que? Ontem me deparei com uma das alunas, né? Vocês têm me mandado os exercícios, eu acho isso maravilhoso, tá, gente? Porque é importante fazer os exercícios. E quando vocês me mandam os exercícios, ou me mostrando como vocês fizeram, ou pedindo ajuda, ou ficou com dúvida, eu sempre busco compartilhar com vocês e ajudar a entender um pouco mais. E ontem a gente estava olhando, né, para o exercício e essa pessoa ela começou a chorar porque ela não sabia lá no primeiro exercício por quê, por quê ou por quem. Ela não sabia nem o que ela queria. Então, dentro do exercício, ela descobriu que ela não sabia nem o que ela queria. E muitas vezes não é porque ela não sabe, mas é porque ela não assume e não reconhece para ela mesma que é aquilo que ela deseja, porque ela tem medo de falhar, porque ela tem medo de decepcionar alguém. Lembra aquela enquete que eu mostrei para vocês? Porque tem medo de dar errado, porque ela tem medo do julgamento. E aí ela não reconhece que aquele é o desejo real dela. Então ela fica presa o quê? Onde? Na zona de conforto, que é onde aqui eu já sei fazer, aqui é isso que eu sei e eu vou continuar aqui. Só que muitas vezes quando a gente vai pensar em o que, a gente se preocupa no como. Meu Deus, como que eu vou fazer isso? Só que eu nem decidi ainda. Eu não decidi porque eu tenho medo do como. Como que eu vou chegar no como, né? Então como que eu vou fazer isso? Só que as respostas elas vão aparecendo. E outra coisa que aparece como medo é que quando a gente percebe que a gente quer alguma coisa, deixa eu ver o que eu ia falar. Quando a gente percebe que a gente quer alguma coisa, a gente acha que a gente tem que conseguir para ontem. Não é assim que funciona. A gente primeiro tem que reconhecer que a gente quer isso, que a gente deseja. E quando a gente reconhece e aceita, a gente precisa treinar e desenvolver a nossa mente para internalizar isso. Então não vai ser da noite pro dia, né? Como a gente fala que eu vou dar saltos quânticos. Eu acelero o processo, tem formas de acelerar com compreensão? Tem. Mas isso vem através do estudo diário, tá? Mas eu não posso ter medo de colocar no papel algo porque eu acho que tem que acontecer logo. Não vai ser assim. Quantas coisas eu precisei passar nesse caminho para chegar até aqui, para ter coragem, por exemplo, de ligar essa live aqui e falar com vocês, de forma natural, inclusive, porque antes até ligava uma live, mas era totalmente travada, com medo, insegura, não sabendo que assunto que eu ia falar, entende? Então a gente precisa olhar para tudo isso de uma forma mais leve e entender que eu preciso saber o que eu desejo e o como ele vai se desdobrando na minha frente, conforme eu vou dando os passos. Eu preciso dar um passo de cada vez. Eu não vou saber tudo, porque eu estou acessando uma nova frequência que eu não conheço, eu não sei o que tem lá, eu não sei o que ela vai exigir de mim. Imagina se eu saio de uma frequência 0 para uma frequência 10. Todos esses outros passos que eu pulei vai me fazer falta lá no 10, porque eu não criei uma base sólida para sustentar a escada que vai me sustentar lá no degrau 10. Então, as coisas são gradativas e a gente precisa entender isso, tá? Colocando o caso de outra forma, não seria mais inteligente, quando em oração, confiar na mente universal para nos entregar o plano que melhor se adapte à realização do objetivo da nossa oração? Minha experiência com oração me ensinou que tudo aquilo que resulta de uma oração é um plano que é adequado e adaptado para o atingimento do objetivo da oração, por um meio natural e material. O plano deve ser transmutado por meio de uma ação de alto esforço. Eu não conheço nada a respeito de qualquer tipo de oração que possa funcionar favoravelmente em uma mente dominada, mesmo que em menor grau, pelo medo. Antes das leituras eu não tinha sonhos, olha só, agora já estou colocando alguns nos papéis para conseguir visualizar. Muito bom, Dani, porque é assim que a nossa mente
vai internalizando, entendeu? Ó, e várias vezes abriu a live e falou menos de 20 minutos. Ah, a minha amiga que me acompanha desde sempre, né? Obrigada, amiga, por me lembrar disso. É verdade. Eu não tinha nem o que falar, né? Não sabia, enfim. Então, é sobre isso, gente. É sobre a gente saber o que a gente quer, reconhecer, aceitar, internalizar e aí sim os caminhos começarem a se abrir. Dar, né? Entrar em ação, dar o primeiro passo. Só que eu não vou entrar em ação de algo que eu não sei o que eu quero. Ou não vai brilhar meu olho. Eu não sei por que eu tô fazendo aquilo. Eu não sei por quem eu tô fazendo aquilo, tá? Então, é esse ponto. Deixa eu ver aqui como é que a gente tá. 7:03. Vamos finalizar aqui, tá? Olha só, fiquei até tarde. Paula Moy, bom dia, 7 horas da manhã, senhorita acordada. Fiquei até tarde tentando fazer o exercício de ontem, um vazio. Nanda, tu não foi a única. Tu não foi a única, pode ter certeza. Quando for assim, as minhas alunas principalmente me chamem, tá? Que a gente conversa e vê isso juntas. Mas dedica mais tempo. Por mais que tenha sentido um vazio, recebe esse vazio, deixa ele passar, tá? E aos poucos vai pensando, mas não tira a energia do pensamento sobre isso. Porque até a Karina também estava tentando fazer o exercício, né? Tava ali com uma certa dificuldade, daqui a pouco ela disse, fluiu, foi. E aí ela começou a escrever. Então é sobre isso, tá bom? Continua, mantenha a tua energia ali focada nisso, vai pensando no teu dia a dia, mantém o foco no exercício, daqui a pouco vai vir, tá? Isso é uma falta de clareza que a gente tem, né? E é por isso que eu falei para botar no papel, pra gente ter essa clareza e conseguir organizar na nossa mente, para daí organizar aqui no plano físico, tá? Vamos finalizar aqui, faltam ainda algumas 4 páginas pra gente finalizar esse capítulo, mas só para não passar muito tempo. E aí o que acontece? Na segunda-feira, a gente já entra no capítulo que começa a entrevista e a gente vai começar a entender um pouco mais sobre isso. Estejam aqui segunda-feira. Gente, quem chegou aqui agora, quem chegou na live 2, dá uma maratonada, às vezes até repassa todas as lives, tá? Porque todas, são 3, então o final de semana vai ficar bem leve para vocês fazerem isso e convidem também as pessoas a estarem aqui segunda-feira, porque a gente vai começar agora uma nova rodada de conhecimento, tá? Então estejam aqui na segunda-feira. Compartilhem, convidem mais pessoas, tá? Consegui, que bom, amiga, que bom. Bom final de semana para todos, para nós e estudem, não abandonem os estudos, façam os exercícios e até segunda-feira. Combinado? Um beijo e bom fim de semana para vocês. Tchau, tchau!